estamos ainda no item 257, onde nós falamos sobre o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, e nós paramos no momento aqui em que Kardec vem fazendo um esclarecimento a respeito do momento do desencarne, né? No momento da morte do corpo físico, o que realmente acontece com o espírito, o que realmente ele sente nesse instante, o que o corpo sente, o que o espírito sente. Então nós vimos na semana passada, ele nos esclareceu aqui, que a dor que sentem não é a dor física no momento, né? A dor física, porque o corpo já não sente mais nada, mas é um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem a perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança também daquele momento, lembrança do que ele sentiu quando encarnado, do que era dor, né? E aí, então, no parágrafo de hoje, que nós vamos iniciar, Kardec vem nos dizendo sobre o momento exato da morte, qual é o papel do perispírito, né? O que realmente é de importante, e nós sabemos que todo nesse trabalho, todo nesse envolvimento, todo nessa movimentação aí de corpo, de espírito, a ligação entre um e o outro, tudo que um faz e vai colaborar com o outro e vice-versa, tudo nós sabemos que está centrado no perispírito. Então esse perispírito, né, que é aquele laço que liga o espírito ao corpo, é peça fundamental para a explicação de tudo aquilo que tanto o corpo vive como o espírito. Então ele diz para nós o seguinte, que a experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Então vai aos pouquinhos, assim como no momento que se ligou, lá no momento da concepção, né, foi ligando pontinho por pontinho, molécula a molécula, e aí no momento da concepção foi se restringindo para ficar do tamanhinho do corpinho, né, do bebê que estava se formando. Nesse momento, esse desligamento também é feito da mesma maneira. Então é um desligamento feito molécula a molécula, muito calmamente, muito tranquilamente, né? E ele diz que nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não aceita que morreu. Então, nesse momento em que esse desligamento é feito, e aí a gente sabe que é aquele período de perturbação, que nós já até falamos aqui em aulas anteriores, é aquele período de perturbação que vai variar, né? O tempo desse período vai variar de espírito para espírito, vai depender aí do grau de evolução, do entendimento, do conhecimento que cada um tem a respeito desse momento. Então é disso que ele está falando aqui, que nesse instante o espírito não compreende ainda como é que ele está, o que está acontecendo. Não acredita que morreu, às vezes sente-se vivo, vê o seu corpo de lado, sabe que é o seu e não entende porque está separado. Esse estado dura todo o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito, ou seja, todo aquele momento do desligamento, né, o espírito já sai, já está sem fora do corpo e o perispírito está sendo desligado. Então o espírito fica nessa confusão aí, onde que eu estou, o que eu fiz, o que é aquilo, meu corpo está ali, eu estou aqui. A gente lembra essa cena, para a gente entender melhor um pouquinho, naquele filme Ghost, né, quando o bonitinho lá, o galãzinho, ele é assassinado. Ele se vê fora do corpo e fica assim, atordoado, sem entender o que está acontecendo, né? A namorada agarrada ao corpo lá, chorando, ele já desfalecido, morto, e ele ainda ali se sentindo vivo, tentando falar com ela e tudo. Então é isso aqui que Kardec está colocando aqui para nós. Aí ele fala aqui num caso, né, numa situação diferente do geral, que é o do suicida. E ele diz que um suicida nos dizia:
não, eu não estou morto. E acrescentava, entretanto, sinto os vermes que me roem. Olha que situação, que coisa mais, assim, triste, né? E aí sim, dolorosa, por conta da situação em que ele se encontrava. E Kardec diz, ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, com certeza, né? E menos ainda o espírito. Ele estava corroendo o corpo. Como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão emocional que lhe transmitia a sensação de que o que se passava no corpo. Então veja bem, os vermes não estavam lá comendo, né, destruindo nem o espírito nem o perispírito. Mas como a desligação ainda não tinha sido totalmente feita, né, e o espírito ainda não se via como morto, ainda havia laços ligando ali, ele estava sentindo toda aquela sensação. E é lógico que essa demora nesse desligamento, a gente sabe por quê. É justamente por conta desse apego ao corpo material, que normalmente nós temos, né? A gente precisa trabalhar isso. Quando a gente chegar nesse momento, entender que aquele corpo não nos pertence mais, não tem mais utilidade, que a gente precisa deixá-lo seguir lá a sua missão, a sua tarefa, que é alimentar lá justamente esses vermezinhos lá. Como a gente sabe, nada acaba, né? Apenas se transforma. Então o que ele está dizendo aqui, ainda, nesse caso desse suicida e casos de muitos companheiros que desencarnam nessa situação de ainda muito apego a corpo, muito apego aos valores materiais, passam por essa experiência, né? E aí ele diz, como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão, veja bem, emocional. Ele tinha a sensação, né, daquele momento em que os vermes estavam lá corroendo o seu corpo. Repercussão, e ele diz assim, não é bem o termo, pois poderia dar uma ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão tomada por real. Então vocês estão entendendo? O espírito via o corpo sendo corroído pelos vermes. Como o perispírito ainda não estava totalmente desligado daquele corpo, ele, por estar vendo, tinha a sensação de estar sentindo os vermes corroendo o seu corpo. Mas na realidade, ele, espírito mesmo, e o perispírito dele, não estava sendo corroído pelos vermes. Assim, ele fala para nós, era antes a visão do que se passava no corpo. Assim, não se tratava de uma lembrança, pois durante a vida ele não fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Eu não sei se está bem claro isso aqui para vocês. Nós vimos anteriormente, na semana passada, que as sensações de frio, sensação de dor, de calor, todas as sensações que o espírito desencarnado sente é em função da experiência vivida pelo corpo físico, quando encarnado. Então ele guardava a lembrança, veja bem, ele guardava a lembrança dos momentos que teve frio, dos momentos que teve calor, dos momentos que sentiu dores pelo corpo, e quando desencarnado fora do corpo, na espiritualidade, o que ele ainda sentia, na realidade não era aquela dor real que produzia dor. Ele tinha, né, como desencarnado, ele tinha da lembrança dessa dor do corpo físico, ele tinha a sensação, né? É como se nós agora aqui lembrássemos de uma dor muito forte que nós já tivemos algum dia, seja ela qual for,
e a gente tem a sensação direitinho do que essa dor nos provoca. Então, por exemplo, eu que já passei pela experiência de ter uma noite inteira de dor de dente, quando eu me lembro, me dá nervoso até, porque eu me lembro direitinho do desespero que foi aquela noite pavorosa com esse bendito desse dente doendo. E não tinha o que fazer, porque durante noite, madrugada, né, foi só botando remedinho, pingando água morna e fazendo tudo para conseguir amanhecer o dia e ir ao dentista. Então, quando eu me lembro dessa noite, eu tenho a nítida sensação daquela dor. E se eu me fixar muito na lembrança, eu começo até a sentir a dor mesmo. Não estou sentindo a dor, é a sensação dessa lembrança. Né? Porque o dente está aqui, graças a Deus, perfeitinho, já foi tratado, curado, fez canal, não dói mais. Mas eu tenho a lembrança. Então, é o que acontece com o espírito. Né? Agora, nesse caso aqui, o que Kardec está colocando aqui? Essa sensação não é em função de uma experiência que ele viu. Tá? Essa sensação, essa dor, né, que ele está sentindo aqui dos vermes corroendo o seu corpo, é porque ele estaria vendo o corpo ser corroído. É mais ou menos assim, a gente está perto de alguém e esse alguém dá uma martelada no dedo. Eu não sei se vocês já passaram por experiências assim. Qualquer acidente, a pessoa tem ali um acidente e sente uma dor horrível. Nós, por vermos, né, a pessoa passar por aquela dor, a gente até tem a ideia, pensando que está sentindo. Não fala não, Dudu. Na quina da cama e no sofá da sala. Então você dá uma topada, quando você vê alguém dar uma topada assim, você sente aquela dor. Ai, meu Deus, a pessoa que deu a topada. Mas você tem a nítida sensação daquela dor. Por quê? Porque você está vendo. Né? Você bota até a mão no local. Pelo amor dos seus filhinhos, é terrível. Tem o meu dedinho aqui tortinho por conta de uma topada dessa. Então a gente não está vendo a criatura passar pelaquela dor, você está sentindo, né? É mais ou menos também quem está acompanhando alguém lá que, como já aconteceu comigo, eu nunca tive filho, então não passei pela dor do parto. Mas assistindo a um parto e vendo ali a dor da mãe, né, o momento do neném nascer, eu me sentia nervosa, até como se estivesse sendo comigo. Então essa é a sensação que o espírito aqui no caso do suicida estava sentindo naquele momento. Kardec coloca isso aqui para nós, que é para a gente entender que a dor que nós sentimos agora, ela é um efeito produzido no corpo, que é levado até o espírito pelo perispírito. Mas que quando não temos mais esse corpo, então a gente não sente a dor. O que a gente tem é sensação por conta da lembrança de um dia ter passado por essa dor. Ou, no caso da gente estar assistindo, vendo, né, a situação ali do corpo, a gente está vendo que o nosso corpo está passando, então a gente tem a impressão de que está sentindo aquela dor. Né? Eu acho que ficou bem claro isso aqui para nós. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode colocar aí que a gente tenta aqui explicar de outra maneira. E ele continua dizendo para nós: vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se costuma chamar de fluido nervoso. Então, aquilo que eu falei, né? Quando nós estamos encarnados, você dá uma topada, a dor é lá no dedinho, que é transmitida ao perispírito, que o perispírito transmite ao espírito para ele poder sentir que lá doeu. É isso aí, os campos energéticos, né? Isso aí, como ele diz aqui, costuma se chamar de fluido nervoso. A gente também entende no corpo físico que seria aquele sistema nervoso central, onde todos os vasinhos, todos os nervos são distribuídos por todo o corpo, para que qualquer lugar do seu corpo que seja tocado, que seja machucado, que seja alguma coisa encoste, você sinta ali e possa se proteger. Tá? E aí ele diz:
O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui o espírito nem perispírito. O espírito, desligado do corpo, experimenta a sensação, mas como não está, como esta não lhe chega por um canal limitado, ou seja, pelo corpo, torna-se geral. Então, o que acontece? Aquilo que nós vimos na semana passada, né? O espírito já não tem mais o corpo. Então, o que ele está sentindo? Aquela sensação. Então, a impressão, é como se fosse uma impressão de que está doendo. Mas não tem um ponto certo dessa dor, porque ele não tem o corpo. Ele não tem mais aqueles órgãos determinados, limitados pelo corpo físico. É como a visão também, que é geral, e essas sensações. Então, ele sente no todo. É o que Kardec está colocando aqui para nós. E ele diz: como o perispírito é apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Então, se não existisse o perispírito, o espírito também não iria sentir nada, né? O Dudu coloca para nós assim: mesmo morto por reflexos de feixes nervosos, o corpo desencarnado, ele pode mexer um pé, uma mão, mas isso não quer dizer que este corpo estará vivo. Não, Dudu. Isso aí ainda é em função do fluido vital, né? Principalmente se foi uma morte assim rápida, né? Uma morte, um infarto ou um acidente. A gente sabe disso. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar, mas eu já, porque eu sou uma bisbilhoteira, né? Isso, como na amputação de um membro, que a pessoa continua sentindo o membro. No corpo ainda permanece uma quantidade muito grande do fluido vital. Eu não sei se vocês já observaram em determinados velórios de homens, né? Quando o morto é um homem, e o velório é realizado 24 horas, né? A criatura morreu num dia e só vai ser enterrado no dia seguinte, a gente percebe o crescimento de pelo, da barba. Eu observei isso no meu pai. Interessante, né? Eu observei isso no meu pai. No dia, ele foi morto num dia e foi enterrado no outro, né? Passamos a noite velando, aquela história toda, e no dia seguinte eu percebia que a barba dele estava assim já aparecendo. Se ele continuasse ali, ou se tivesse mais fluido ali, talvez ela crescesse mais. Eu percebi nitidamente isso. E aí a gente, se for sem o conhecimento, a gente já ia achar que era alguma coisa estranha, né? Olha, meu Deus, o milagre está acontecendo, então meu pai está vivo. Mas não, como a gente tem esse conhecimento aqui, então a gente sabe. Isso que você colocou aí, Dudu, é por conta desse fluido vital que ainda não foi totalmente tirado, né? Não foi eliminado lá do corpo, no caso do corpo que já está morto. Então ele diz assim, que o espírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega por um canal limitado, torna-se geral. Da mesma maneira, se um espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Então, olha só, quanto mais sutil, quanto mais elevado for o espírito, mais light, mais sutil é o seu perispírito. Consequentemente, é isso que ele está falando aqui, ele é mais inacessível e menos sente essa transmissão de dor do corpo. É bem claro aqui para nós, ele diz assim, da mesma maneira, ele diz que o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto, porque ele não teria para quem transmitir, né? E, da mesma maneira, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. Por quê? Porque é o perispírito
que traz essa sensação ao espírito, que transmite. Então vocês vejam aí a importância do perispírito. E quando ele diz que os espíritos, né, quanto mais o espírito se purifica, mais eterizado se torna esse perispírito, de maneira que essa influência material diminui à medida que o espírito vai progredindo. Então, quanto mais elevado nós vamos ficando, menos sensações materiais nós vamos tendo. E aí ele diz, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Quanto mais grosseiro, mais sensações. Menos grosseiro, ele já vai captando menos, né? Concluindo isso aqui com Kardec, que os espíritos puros não sentem a influência material, né? Mas, continua Kardec, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, tanto quanto as desagradáveis. Então ele estava falando aqui das desagradáveis, mas as boas também são transmitidas, as sensações boas. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, se o espírito evoluiu e não tem mais, não percebe mais as sensações ruins, né? Porque o perispírito está bem light, bem sutil, e as boas, ele também não vai sentir, né? Então, é como se Kardec dissesse assim, vamos raciocinar. E ele fala, ora, se o espírito puro, inacessível a umas, é inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. É a lógica. Sim, sem dúvida, aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos instrumentos, o perfume das flores, não lhes produzem nenhuma impressão. E não obstante, eles gozam de sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas como os cegos de nascença para a luz. Então, as sensações que os espíritos superiores têm, sente, as impressões, como ele fala aqui, os cheiros, né, os sons que eles conseguem já captar, não são mais os sons produzidos pela matéria. Não são mais os sons produzidos pelo mundo material, ou seja, captado ainda pelo perispírito grosseiro. Mas sim, são sensações do mundo espiritual que nós, como ele diz aqui, a gente não tem noção do que seja ainda, né? É muito bom, é muito legal, é maravilhoso, todas essas sensações, mas a gente não tem como entender, né? Só quando estivermos lá nesse grau já evoluído. E aí ele diz assim, porque estamos para elas como os cegos de nascença para a luz. Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Sabemos, né, que o espírito evoluído, sabemos que o espírito puro, já bem atingido já um grau de progresso elevado, ele tem sensações maravilhosas. Ele sente só coisas boas. Essa descrição a gente tem lá bem detalhada por Leon Denis no livro Depois da Morte. O que é a vida superior? O que é a vida de um espírito já desenvolvido, de um espírito já evoluído? E a descrição é assim divina, né? Vontade de ir correndo para essa vida superior. Mas a gente não tem noção de como seja. Ele descreve, a gente imagina diante das experiências que a gente tem aqui, das sensações boas que a gente sente aqui, ainda nesse mundo material que é muito pesado, que é assim muito, muito grosseiro ainda, e aí a gente fica imaginando num mundo mais elevado, onde as coisas são mais sutis. E aí ele diz, aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão,
que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. Mas ainda, né? Como é que os espíritos têm essas sensações? Como é que os espíritos sentem tudo isso? A percepção, a audição, a visão, se eles não têm mais os órgãos físicos para perceberem isso. Isso, diz Kardec, é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como na língua dos selvagens não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Então aqui a gente para e vai refletir um pouquinho, não é? Então veja bem, nosso objetivo atual, nosso objetivo no momento é progredirmos, é trabalharmos e vencermos em nós, combatermos em nós todas as influências, todas as más tendências que nós possuímos ainda, que nos deixam travados. Então, como orgulho, vaidade, esses sentimentos negativos que nós sabemos. Então, no momento, é o que a espiritualidade nos diz. A nossa capacidade de entendimento é até aqui, é o que ele fala que Kardec diz aqui. Ó. Aqui fica, né? Aqui se detém o nosso conhecimento. A gente não tem, em primeiro lugar, necessidade de saber mais do que isso que eles estão dizendo aqui para nós. E não temos condições, capacidade para entendermos ainda como é que é essa percepção, como é essa audição, como é essa visão, ou seja, como são essas faculdades, esses atributos no espírito já elevado. No espírito, por exemplo, como Jesus. Daí a gente entender, né, a condição que ele teve de passar por aquilo que passou quando estava aqui encarnado e suportar tudo aquilo para nos dar aqui o exemplo, né? Então, a gente precisa entender isso aqui. Não é que a gente não possa saber, mas a gente tem que ter o cuidado de que ainda não estamos preparados para ter esse conhecimento. Ainda não nos será válido, quer dizer, pode até embolar a nossa cabecinha. Vamos fazer um parêntese aí e ver o que o Sandro colocou. Ele disse para nós assim: não sei, sei que não está dentro do assunto, mas quero saber quanto vai. Nós fizemos assim uma apresentação, Sandro, na quarta-feira passada. E os estudos propriamente dito, nós vamos dar continuidade na próxima quarta-feira, tá bom? Toda quarta-feira, às 18 horas, a gente está aqui trabalhando esse livro dos médiuns, que é assim sensacional para a gente também entender todos esses processos aqui que a gente está estudando, tá bom? Então, quarta-feira, às 18 horas. Bom, feito o parêntese, voltamos aqui, e Kardec diz assim: mais ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Então, olha só, não sabemos e não temos condições de saber. A gente sabe que é uma coisa diferente, e que vai ser, por estarmos mais elevados, que vai ser uma coisa muito boa. Então, o que a gente tem é que trabalhar para se elevar, vencer aqui as nossas más tendências, vencer ainda aquilo que nos atrasa aqui, que está atrapalhando o nosso progresso, para a gente poder chegar rápido e começar a ter esse conhecimento elevado da vida superior. Bom? E aí Kardec continua: ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterizado não encontra termos de comparação na Terra. E daí muita gente dizer que espírito elevado não tem perispírito, o que é um grande equívoco. Todos os espíritos têm perispírito, por maior que seja o seu grau de elevação. Eles possuem perispírito. É claro que não é um perispírito como o nosso.
Não é um perispírito grosseiro, é uma coisa muito sutil, muito etérea, como ele está dizendo aqui, que a gente não tem noção nem de imaginar como seja, tá? Mas possui, precisa, o espírito precisa sempre desta proteção. E aí ele continua: não se dá o mesmo com aquele cujo o perispírito é mais denso. Então o espírito elevado, que tem já esse perispírito bem eterizado, bem sutil, eles são inacessíveis a essas sensações terrenas, né, do mundo material. Agora, o que ele vem dizendo que isso não se dá, aí já não é inacessível aquele que ainda está com o perispírito mais denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, ou seja, ele não ouve mais pelos ouvidos e nem sente mais pelo nariz. Porque isso é quando nós estamos no corpo material. Poderíamos, diz Kardec, dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser. Então ele vai sentir o cheiro, ele vai ouvir o som por todo o seu, vamos dizer assim, todo o seu ser, todo o seu elemento. Por quê? Porque é a captação, vamos dizer assim, das moléculas lá do perispírito, que vão captando tudo e em todos os pontos. Então a gente não vai ter um local, o espírito não tem um local por onde ele enxerga, um local por onde ele ouve ou por onde ele sente alguma coisa, né? Então, dizendo, moleculares, se bem se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu sensório comune, quer dizer, ao seu ponto principal, que é o próprio espírito, mas de maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente, que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. Aí aqui fica complicado, né? Porque como é que a gente vai entender isso? Porque não temos condições de materializar essa explicação. Ele diz assim bem claro, ó, eles ouvem o som da nossa voz e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra. É interessante, né? Ele ouve, os espíritos ouvem a voz do nosso pensamento. Aí você fala assim, pô, mas o pensamento não tem voz. Como se explica isso? Aí eu respondo, não sei. Né? É o ponto que ele falou aqui para cima. Determinadas coisas a gente não tem condição ainda de entender como é o processo, mas o processo a gente não tem condição de entender. E ele diz assim, então, né? Eles ouvem o som da voz sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser penetração mais fácil para o espírito desmaterializado, quer dizer, o espírito já fora do corpo, sem a matéria, desencarnado, ele vai entender tudo que você está falando através, não da palavra, você não precisa nem estar articulando, ele vai ouvir através do pensamento, então ele vai ouvir o teu pensamento. E ele continua aqui, a faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para a qual não há obscuridade, e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais purificados. Então é aquilo que a gente entende, né? O perispírito estando mais purificado, consequentemente estará menos denso. E aí ele tem condições, como nós já estudamos, é uma das propriedades dele, de se expandir. Quanto menos denso ele seja, mais condição ele tem de se expandir e, com certeza, consequentemente, ele tem
mais facilidade de captar mais as coisas, por esse processo dessa expansão. Isso a gente entende. Então ele diz assim, que a alma ou o espírito tem, portanto, em si a faculdade de todas as percepções, por conta do perispírito. Então o perispírito capta todas essas sensações, todas essas percepções que o espírito precisa perceber e precisa sentir. É através do perispírito. Kardec está falando, dando essa explanação toda aqui para explicar isso para nós. Agora, essa capacidade de perceber mais as coisas materiais é quando você está menos evoluído. Conforme você vai se purificando, a sua capacidade de perceber, de sentir mais as coisas do mundo espiritual ficam maiores. E aí nós vamos nos desligando das sensações materiais, dos sons da terra, das visões materiais. Tá claro isso aqui, gente? Ou está complicado? Se tiver complicado, vocês briguem com Kardec, porque é o que ele está falando aqui para nós. E ele diz assim, que na vida corpórea, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial. Então é por isso que a gente costuma dizer que o corpo é uma prisão para o espírito, porque o corpo, ele obstrui essa capacidade que o espírito tem de ver mais as coisas, né? De captar mais as coisas. Então essa matéria densa que é o corpo, quando a gente está encarnado, ela impede isso. E aí, conforme nós vamos progredindo, maior vai aumentando essa nossa capacidade de percebermos tudo, de vermos pensamento, de lermos tudo isso. Por quê? A gente vê que vê na literatura espírita, né? Aqui próprio mesmo nas obras de Kardec, lá no livro Céu e Inferno, a gente tem muitos casos assim. A gente sabe que o espírito tem todas essas capacidades, mas por ele ainda estar muito ligado à terra, por ele ainda ser ignorante do que seja a vida espiritual, não ter esse conhecimento, né? Pois é, né, Francis? Vai dar mão de obra, né? E não é bom brigar com ele, né? Até porque está muito claro isso aqui, né? Então a gente não tem motivo para brigar com ele. Então quando nós vemos lá no Céu e Inferno, aqueles espíritos mais grosseiros, né? Grosseiros assim no sentido de estarem mais matéria do que espiritualidade, eles não sabem, eles não conseguem fazer determinadas coisas que eles já podem fazer. Né? A gente lembra lá voltando ao filme Ghost, a gente lembra, né, que o menininho lá queria tentar falar com a amada dele sobre o amigo que não era amigo, e ele não consegue derrubar nada, ele não consegue. E ele lembra que ele viu o cara lá no trem, o outro espírito lá do trem, que derrubava as coisas. E ele foi lá perguntar a ele como é que ele fazia aquilo. Né? E o que o espírito lá do trem diz para ele? É uma questão de você querer fazer. Tudo você pode fazer. É só você querer fazer. Está dentro de você aí essa capacidade, essa condição. É você se desligar, no caso aqui, como ele está dizendo aqui para nós, é nós nos desligarmos do mundo material e nos ligarmos mais ao processo, né, e às condições, isso aí, que o mundo espiritual nos oferece. E como nós vimos aqui, a ação do pensamento. Então o espírito, quando ele está muito materializado, que ele desencarna, ele não consegue ler o pensamento de ninguém, ele não consegue atravessar uma parede, ele não consegue mover um objeto, ele não consegue fazer nada. Porque ele ainda está limitado pela ignorância apenas à capacidade que o corpo físico oferecia para ele. Conforme ele vai percebendo que ele tem condições e ele vai treinando aquilo, ele vai ampliando essa capacidade de visão ser maior, ser ampliada, a audição ser ampliada, a movimentação dele já ser diferente, ele já vai perceber que não vai precisar caminhar para chegar em determinado lugar, basta ele pensar no lugar e lá ele vai estar, que é, novamente falando aqui, a ação do pensamento.
Agora, isso é preciso que a gente tenha esse conhecimento, né? A gente tem que buscar isso agora. Por que a espiritualidade orienta para nós assim? Cuide desse momento que você vai passar para ele, porque é certo na nossa vida que vamos para a vida espiritual. Então a gente tem que cuidar desse momento, se preparar para esse momento. Nós aqui já sabemos disso aqui, ó. Então, com certeza, quando desencarnarmos, nós vamos nos lembrar desses estudos, nós vamos nos lembrar desse momento. No primeiro instante do nosso desencarne, a gente vai ficar perturbadinho. Isso aí é normal. Mas aos poucos a lembrança vai chegando. Ah, mas eu aprendi lá no Livro dos Espíritos que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, que só depende de mim, né? Então, é para isso que a gente está aqui armazenando esse conhecimento, né? A Cícera está se despedindo aí. Vai com Deus, Cícera. Obrigada pela tua presença. Aí ele continua dizendo para nós: tomada do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Esse envoltório aí, que ele falou, eu não li um pedacinho aqui de cima, quando ele disse assim, ó: a alma ou o espírito tem, portanto, em si a faculdade de todas as percepções. Está vendo? Nós temos a faculdade de tudo. Basta que a gente aprenda a desenvolver essas faculdades. E aí ele diz que na vida corpórea elas são limitadas pelo corpo. Mas na vida extracorpórea libertam-se e mais, à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial, à medida que o perispírito vai se purificando também, vai se eterizando, essa capacidade de captar e de realizar as coisas fica maior. Aí ele diz que, tomado do meio ambiente, esse envoltório, que é o perispírito, varia segundo a natureza dos mundos, ou seja, cada mundo tem o seu fluido específico para o objetivo daquele determinado mundo. E ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa ao passarmos do inverno para o verão, ou do polo norte até o Equador. Então, os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem-se do perispírito terrestre. E então as suas percepções se assemelham às dos espíritos vulgares. Então foi isso que aconteceu com o nosso Mestre Jesus. Quando ele veio lá da sua altitude, né, vamos dizer assim, da sua elevação, veio encarnar aqui na Terra, ele precisou se revestir, né, desse fluido do planeta Terra. E ali, vamos dizer assim, engrossar um pouco, uma linguagem bem simples, o seu perispírito, para ele poder viver aqui, né? Porque na fluidez do seu perispírito ele não teria condições. Daí que a gente sabe, né? É dito pelos espíritos aí em livros, a dor maior do Cristo não foi o que ele passou na cruz, mas a dor maior foi justamente essa. Vocês imaginem, é mais ou menos, para a gente ter uma ideia, é você colocar num bebê, né, um bebê que tem uma pele bem leve, né, bem fininha, bem light, hein, num bebezinho com aquela pele suave, você vestir naquele bebê ali uma roupa de couro, né, botar uma camisolinha, um pijaminha de couro num bebezinho de 2 meses, de 1 mês. Tadinho do bichinho vai abrir o bico e vai chorar muito, porque vai doer muito, né? Pois é, né, Nice? Vai doer muito. Então, é o que Jesus sentiu quando ele teve que se revestir do nosso fluido aqui, que é bem grosseiro, para poder encarnar aqui entre nós. E aí a gente percebe o amor desse Espírito por nós, a grandiosidade que ele era, que é, né? E o amor que ele teve de vir aqui, né? Passar por tudo isso para nos dar o exemplo. Então a gente tem que amar muito esse mestre querido. E amar o nosso amor a ele não é simplesmente dizer eu amo, isso é fácil,
Mas o nosso amor ao nosso mestre tem que ser demonstrado por esse esforço que a gente está fazendo de tentar segui-lo. Então, de trabalharmos em nós as dificuldades, de trabalharmos em nós aí as coisas difíceis que a gente ainda tem, de corrigir, de vencer essas dificuldades e trabalharmos e realizarmos e agirmos da maneira como ele nos ensinou. Então é assim que a gente vai demonstrar o nosso agradecimento a esse sacrifício enorme que ele fez para vir aqui nos dar toda a orientação que nós hoje temos aqui, e bem claro através desses espíritos aqui que codificaram, que trouxeram para Kardec a doutrina espírita. Então aí Kardec continua dizendo aqui para nós, né? Quando ele fala lá dos espíritos vulgares. Mas todos eles, inferiores e superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Como não possuem órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções ativas ou nulas. Quer dizer, o espírito só vai ouvir o que ele quer. Já pensou que beleza que seria? Se a gente pudesse ser assim, né? Só ouvir o que a gente quer. Ele só vai ouvir o que quer. Por quê? Porque ele não tem nenhum órgão sensorial, que são os órgãos do corpo físico, para captar tudo, né? O nosso ouvido, não importa, qualquer barulho que faça à nossa volta, nós vamos ouvir. Se não tivermos nenhum problema na audição, nós vamos ouvir qualquer barulho que seja. Aí sons bons, sons ruins, por isso que a gente às vezes, né, é obrigado a escutar determinadas músicas horrorosas nas pessoas que colocam aqueles alto-falantes imensos nos seus carros, param no meio da rua, abre o porta-mala, coloca aquilo ali na maior altura e você é obrigado a escutar, porque o teu ouvido está perfeito, né? Já os espíritos, você sem o corpo físico, você não é obrigado a escutar, você não ouve, né? Se a gente pudesse ser assim, seria muito bom, porque nesse momento, ó, a gente desligava a nossa audição e não precisava escutar esses funks horríveis que a gente às vezes é obrigado a escutar. E até outras coisas também. Então aqui ele está esclarecendo isso para nós, né? A Isis está perguntando aí se tem como ouvir o áudio. As gravações, o Dudu grava e coloca lá no site, Isis, né? Você pode entrar lá no nosso site da Vitrine Espírita, que tem lá as nossas, quando ele consegue gravar, quando não tem problema aqui no Pautal, nós fazemos ele faz a gravação aí para nós, ele passa aí, acho que para o Anderson, né, Dudu? E eles colocam lá no site. Você pode ouvir lá depois, tá bom? Então, voltando aqui, para a gente ir já encerrando ali, que o nosso tempo está... o relógio já está ali dando sinal. Eu falo que tem horas que eu tenho vontade de pegar esse relógio, jogar na parede e quebrar, né? Então ele diz assim para nós: como não possuem órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções, ou seja, ouvem quando querem, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir. Só uma coisa eles são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Mas isso é muito bom, né? Ser forçado a ouvir bom conselho é maravilhoso. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a classe a que pertençam, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, né? Espíritos aparecem para uns e outros não conseguem ver. Nos primeiros momentos após a morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Quanto sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito, né? Aí ele diz assim para a gente, aquilo que eu estava explicando ainda agora, né? O perispírito, quanto mais eterizado, quanto mais, vamos dizer assim, purificado, mais condição ele tem de se expandir e maior capacidade de captar tudo, né?
toda essa teoria, ele diz assim, ele vai explicar aqui para nós por que a gente precisa saber disso tudo. Então ele diz que toda essa teoria de Siá não é muito tranquilizadora. Pensávamos que uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. E nos ensinais que sofreremos ainda, pois podemos ainda sofrer e muito durante longo tempo, mas podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Os sofrimentos deste mundo às vezes decorrem de nossa própria vontade, que se remonte à origem e ver-se-á que a maioria são consequências das causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem teve apenas aos seus excessos, à sua ambição ou às suas paixões, enfim. O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não tivesse abusado de nada, que tivesse tido sempre de gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na terra. Gente, isso é muito importante. Olha só, o mesmo acontece com o espírito. O sofrimento que ele enfrenta são sempre consequências da maneira por que viveu na terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Então, olha só, a gente para por aqui com essa reflexão de Kardec aí. Nós sabemos disso. Todos os nossos males e todos os nossos bens são consequências dos nossos atos. Os nossos atos agora é que vão trazer, é que vão nos dar a nossa vida futura. Então a gente precisa, hoje, agora, estar aqui ligado, prestando atenção no que está fazendo, buscar o estudo, buscar o entendimento e trabalharmos agora a nossa mudança, essa nossa transformação, para que o futuro não seja tão doloroso, tão sofrido, como a gente está vendo aqui a orientação do nosso querido Kardec. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente ainda tem o finalzinho desse item que é longo, né? E tem tanta coisa boa aqui que Kardec fala para nós que a gente não pode deixar de ler e trabalhar com muita calma. Que pena, Newton, você chegou no finalzinho. A gente está encerrando o nosso estudo. Nossos estudos começam às 18 horas. Eu não sei se você não está no horário de verão, onde você está, se tem horário de verão, aí fica meio complicado mesmo, né? E aí a gente vai fazer aquela célebre pergunta. Hoje tem uma pessoa aqui, nossa amiga, que está visitando a gente hoje aqui, que ela, muito difícil ela vir à nossa salinha, né? Quem sabe ela se oferece, né, Dudu, para fazer a nossa prece. A gente convida aí, quem é que pode levantar a mãozinha para fazer a nossa prece de encerramento?